Tomamos vinho no almoço depois do enterro. O melhor vinho que havia na casa. Foi Marta quem escolheu. Não fazia sentido algum continuar guardando os melhores vinhos. Até quando? Escrever esse livro, eu não posso dizer que foi difícil. Pelo contrário, foi muito rápido. Foi quase num jorro mesmo. Principalmente as 2 primeiras partes que eu escrevi em 8 dias. Só que foi muito doloroso, né? Mas era uma dor que eu não estava procurando evitar naquele momento, né? Eu acho que escrever foi até um outro jeito de sentir essa dor. Quando eu escrevi o livro, a ideia inicial era que os nomes fossem diferentes daqueles que as pessoas da minha família têm e eu mesma. Só que aí o livro é como que se ele não tivesse... o livro não aceitou isso, ele não topou. E aí eu falei, tá bom, então vai ser o mesmo nome que eu. Mas acho que a diferença primordial entre esses 2 seres que se chamam Natália, eu e a narradora do meu livro, primeiro que ela é a narradora de um livro ficcional, de um livro de ficção. Quando eu vivi a experiência da morte do meu pai, eu não tinha nenhum recurso para lidar com aquilo. Eu estava vivendo aquela dor de uma forma muito crua, né? E essa narradora está escrevendo, né? Talvez, pensando agora, eu me sirva disso até para amparar a minha própria história, o que eu vivi ali. As 3 partes, eu queria que elas dialogassem de alguma forma e que elas seguissem um determinado rumo, que a própria estrutura do livro tivesse algo a dizer, né? Então, é um livro que começa no luto. A primeira parte é inteira dedicada ao luto. A segunda parte é a parte que fala da morte, entremeando relatos dos últimos dias de vida do meu pai no hospital, com relatos de 2 viagens, né? A viagem dessa narradora para encontrar a família e a viagem da irmã dessa narradora para tentar chegar a tempo de pegar o pai com vida, né, nos últimos dias dele. E a terceira parte, ela é a parte da viagem, propriamente dita, que essa narradora está fazendo, para encontrar a família. E a terceira parte também é da viagem do nascimento, né? Então é um livro que vai do luto em direção à vida, vamos dizer assim, né? Nunca mais serão 6h43 do dia de hoje. Nunca mais essa configuração dos astros, a combinação aparentemente aleatória de fatos e forças que converge para o agora. O livro também ele é composto de outras histórias, né? Da história de outras mulheres, acho que tanto da viagem que outras mulheres fizeram, quanto, enfim, do parir de outras mulheres, né? Isso está no livro também, né? Acho que aí também conversa com a epígrafe da Annie Ernaux, né? História familiar e coletiva são uma única coisa. Então, é a história da minha família, mas não é só da minha família. É a minha história, mas não é só a minha história. Eu tenho um certo receio de que daqui a algum tempo a memória não vai mais ser do que eu vivi, mas do que eu escrevi. Mas eu precisei escrever, eu escrevi porque eu precisei escrever. Acho que partir dói, parir dói, mudar dói em alguma medida. E assim, a vida e a morte são as grandes mudanças, o nascimento e a morte, né? São as grandes mudanças. Talvez as únicas mudanças. O tempo se fecha sempre, todos os dias, a cada instante em que uma escolha é feita em detrimento de todas as outras. A morte é quando não há mais nenhuma a se fazer.